realizando uma operação neste momento na casa do ex-secretário e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Atenção, agora 4h39, Leonardo Ribeiro confirmou com a Polícia Federal que há neste momento uma operação em andamento na residência do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Anderson foi exonerado no domingo pelo arquealiado dele. Não pode ser assim tratado como uma relação superficial, não. Foi o homem que o colocou como ministro da Justiça de Bolsonaro. Ibanez Rocha se viu obrigado a exonerar o secretário, porque ele havia reabrigado após a derrota de Bolsonaro, Anderson Torres, na Secretaria de Segurança Pública do DF, após ficarem explícitos para o país que, por ação ou omissão, o secretário de Segurança impediu a ação da Polícia Militar contra vândalos golpistas que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e destruíram o Supremo Tribunal Federal na tentativa de instar um golpe de Estado contra a democracia. Anderson Torres, demitido, já estava fora do país, tinha se evadido, estava em Orlando. Ele disse que estava em férias com a família, tomou posse, ciente da mega operação de segurança que deveria ser feita, inclusive para garantir a posse de Lula, ciente de que havia o chamamento de movimentos extremistas golpistas, ele decidiu viajar, mesmo sendo por ordem constitucional o responsável por manter a segurança no Distrito Federal, que abarca os 3 poderes. Repetindo, não tem a ver com gostar ou não de Lula, tem a ver com o que ele deve fazer por força de lei. Não foi feito e há neste momento uma operação em curso. Informação do Leonardo Ribeiro na casa do ex-ministro da Justiça, aliado de Bolsonaro, Anderson Torres. Os inconsequentes foram longe demais, Larissa Rodrigues. Não tem fake news que consiga ocultar isso, em especial aos olhos da Justiça. Dani, a Polícia Federal está no Jardim Botânico, essa informação, região nobre aqui de Brasília, e ainda não se tem a confirmação se Anderson Torres está de volta ao Brasil. Inicialmente, quando ainda naquele primeiro momento ele conversou com jornalistas, depois não conversou mais, disse que voltaria logo para o Brasil. A gente ainda não tem a confirmação se ele está em Brasília ou segue em Orlando, mas há nesse momento policiais federais na residência no Jardim Botânico, área nobre de Brasília, na residência do ex-ministro e então agora também ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Dani, uma curiosidade que hoje no Instagram, Anderson Torres fez uma postagem dizendo que teve o WhatsApp clonado, que nenhuma mensagem vinda de seu celular seria de fato dele, isso pouco antes da confirmação dessa operação da Polícia Federal, então, realizada na casa do ex-secretário de Segurança aqui do Distrito Federal. É interessante porque ele sabe que o telefone, uma vez apreendido, vai ser examinado. E se tiver ali ordem de ação ou omissão, vai entrar no processo. Então, quando ele diz que teve o celular clonado, um homem que até ontem estava abarcado pelos maiores aparatos de segurança digital e pessoal que o Estado brasileiro tem para oferecer, né? Neste contexto, né? Claramente, em especial porque ele não está sendo cobrado desde hoje, terça-feira, dia 10, né? Ele está sendo cobrado ostensivamente desde domingo, quando, não suportando a pressão e as evidências, as provas de que, de novo, por ação ou omissão, Anderson Torres descumpriu o que diz a lei sobre suas obrigações como ator da segurança pública, ele teve de ser exonerado pelo Ibanez Rocha. Bom, a PF está lá, ele disse que teve o telefone clonado. Leandro Rezende. Olha, Dani, de fato, um momento emblemático para o bolsonarismo, né? O Anderson Torres é uma expressão enorme do bolsonarismo. A gente ainda não sabe se estamos tratando aqui de uma prisão ou de uma busca e apreensão, mas o desgaste já é evidente, como você e o Yuri estavam tratando de fake news, né? Não dá para adorar essa pílula e dizer que isso não está acontecendo, isso está acontecendo, é uma responsabilização. A gente ainda não sabe em que medida, né? Se é para prender
o ex-ministro da Justiça e ex-secretário, ou para avançar na investigação sobre a prevaricação eventual que ele tenha cometido do Anderson Torres, mas é uma consequência objetiva do que tudo que a gente viu no domingo. As instituições estão respondendo aquela máxima, né, que até virou meme de tanto que ela é falada. Nesse caso, a gente pode dizer que sim, as instituições estão funcionando de maneira célere, né? Vamos ver o que a Polícia Federal tem para nos dizer depois que terminar essa incursão aí na casa do Anderson Torres. Também, para fazer uma rápida memória, né, o Anderson Torres divulgou uma nota quando dos acontecimentos em Brasília, dizendo que viveu o dia mais amargo da sua vida pessoal e que ele foi para os Estados Unidos porque as suas férias há muito tempo eram sonhadas por sua família. Claro, né, todos nós cidadãos temos direito de, enfim, esperamos pelas férias, mas a questão aqui é o timing. Ele sai do Brasil dias após assumir um cargo importantíssimo, que era o secretário de Segurança do Distrito Federal, e em meio a uma avalanche, de uma onda, né, e uma tensão generalizada que está tomando conta do seu Distrito Federal, o Distrito Federal do Anderson Torres, desde pelo menos o dia da diplomação do Lula e do Alckmin, no dia 12 de dezembro. Então, claro que todo mundo tem direito de tirar as férias, mas esse time certamente está pesando, e na avaliação dos políticos com quem falei, pesa também na caricatura, no desenho que eles fazem do cenário. Ora, o cara abandonou, né? Em resumo, um político me disse isso hoje, né? Ele abandonou o seu posto no momento de grande tensão institucional no país, sobretudo no Distrito Federal. A responsabilidade dele era a responsabilidade pela segurança pública. Gente, diga, Larissa. Não, interessante que ele toma posse no dia 1º de janeiro para estar nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro, né? Ele tomou posse, trabalhou o quê? Nenhuma semana e já saiu de férias. Então, mais uma vez, lembrando, claro, férias é direito de todo mundo, seja no serviço público ou na iniciativa privada, mas além disso tudo, que prazo era esse? Ele falava que sonhava com essas férias há muito tempo, mas ele mudou de cargo, ele saiu do Executivo Federal, né, onde então talvez tivesse férias vencidas e merecidas, para assumir um novo cargo, e em uma semana já deixa o cargo, no momento onde já se falava na possibilidade de, no mínimo até então eram grandes manifestações, para viajar para fora do país uma semana depois. Gente, lembrando, tá, que tinha pedido de prisão exarado por diversas autoridades contra Anderson Torres, tá? Houve pedido de prisão feito contra ele também. Ele estava fora do Brasil, né? Estava nos Estados Unidos. Não tenho agora ciência de onde está Anderson Torres, se voltou ou se não voltou, mas o que há nesse momento é uma ofensiva forte, a mais alta ofensiva já deflagrada pelas instituições por atores do bolsonarismo, que, de novo, né, por 4 anos graçaram, fizeram ali concessões, foram lenientes com golpistas, com discursos golpistas e com atores do golpismo, né? Perseguindo, em vez de atuar contra os golpistas e garantiu que está escrito na Constituição, perseguiam a imprensa, tratando, né, quem produz discurso golpista como democrata e quem condena discurso golpista como censor. Tá aí agora o resultado. Lembrando, Anderson Torres, alvo de pedidos de prisão, nesse momento tem a Polícia Federal nas suas costas. E ele, Yuri, tratou os ataques inimagináveis. Foi assim que ele... Você, pessoa, né, que está aí buscando uma forma, um ângulo de defender o que aconteceu no domingo, não busque, não perca seu tempo, porque quem causou a confusão como um todo no entendimento do judiciário classifica como ataques inimagináveis a todas as instâncias dos poderes. Foram um dos pontos mais tristes dos últimos anos da nossa história. Repudio veementemente, disse Anderson Torres, a covardia. Foram chamados de covardes os que, por 2 meses, ficaram nas barbas do Ministério da Justiça Bolsonaro pedindo o golpe de Estado. Foram chamados de covardes por ele. Repudio a covardia que assistimos neste domingo. Tais atos não são
compatíveis com todas as minhas crenças do que seja importante para o fortalecimento da política no Brasil. Sentiu e perdeu o apoio político. O governador do Distrito Federal, algo que era inimaginável, não tem apoio na política, gente, nem para travar um debate sobre se seu afastamento foi ou não devido. Eu contei ontem aqui, Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho tentaram ontem fazer com que o Senado se posicionasse contra, o que deve explicar o voto deles contra a intervenção no Distrito Federal. Falaram sozinhos, esses atores perderam apoio. Os deputados e senadores chegaram para trabalhar e viram tudo revirado, quebrado. Literalmente, no Supremo, defecaram dentro das salas dos ministros. É literal, precisa dizer. Essa é a casa do Anderson Torres em Brasília, Yuri Pita. Pois é, Dani, e vale a gente lembrar o que não se trata... Tudo que aconteceu no domingo é muito grave e a responsabilidade de quem tinha cargo político para ser responsável pela segurança de Brasília, e ninguém mais do que, além do governador, o secretário de Segurança Pública e o então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas no caso de Anderson Torres, a gente não pode esquecer o histórico prévio, pós-eleição e mesmo durante a eleição, desde o episódio da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no dia da diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos em 12 de dezembro, e aqui faltaram atitudes por parte do Ministério da Justiça, ainda que a segurança pública seja uma responsabilidade das autoridades do Distrito Federal nas áreas públicas de Brasília. Quem veio a público e começou a ter um papel de coordenação, de atuação direta, foi o então futuro ministro da Justiça, e não quem era o ministro da Justiça de fato. Todos esses atos, ainda que do ponto de vista jurídico não entrem nessa ordem que está sendo cumprida agora pela PF, e vale lembrar que Anderson Torres tem origem na PF, ou seja, ainda uma cereja de bolo, ele ser alvo de uma operação de policiais, colegas seus de corporação, fazendo uma operação na sua casa, isso é ainda mais grave. Mas vale lembrar todo esse histórico político que pesa contra o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública e agora um dos principais alvos do peso da lei, do rigor das autoridades depois dos atos de terrorismo que ocorreram em Brasília. Eu vou voltar com o Leandro Rezende, a gente está aí com as imagens da Polícia Federal na casa de Anderson Torres, isso aqui no Brasil. Ele está fora e a gente segue tentando confirmar para vocês qual é a extensão da ação que a Polícia Federal faz neste momento. De novo, as decisões são sigilosas, o Supremo, o ministro, ninguém está falando, inclusive porque envolvem alvo que está fora do país, então necessita de acionamento. Agora, o que a gente tem são os pedidos de prisão que foram feitos no próprio domingo contra Anderson Torres. No caso de Ibanez Rocha, gente, a Alexandre de Moraes disse que estava afastando só porque não havia pedido de prisão. É importante deixar isso, para vocês entenderem como os atos do domingo foram interpretados como pesadíssimos pelas autoridades, todas as autoridades e mais, né? A gente contou, o Yuri tá a fim de atender uma ligação. Vai lá, querido. O Edu, fecha aqui comigo, eu volto já com todo mundo. Edu, desculpa, meu time aqui, né? Larissa e Leandro. A grande questão aí foi que ontem a gente trouxe, até conversando com o meu editor-chefe, o meu urso defensor do jornalismo, o Igor Peixoto, eu falei, Igor, vamos jogar para frente e detalhar a reação institucional, porque ela vai ser avassaladora. Foi isso que eu ouvi de um integrante do Supremo, foi isso que eu ouvi de integrantes de outras cortes superiores e no Congresso, para deixar 100% de certeza, para quem quiser se arriscar a fazer algo semelhante, que não vai ter mão leve, que não vai ter meio do caminho, que o que aconteceu é inaceitável. Gente, é inédito. Eu não tenho memória na história de os três poderes serem atacados ao mesmo tempo num país que se julga democrático sem que haja qualquer reação das forças policiais. Foi exatamente o que aconteceu em Brasília. Leandro.
Dani, enfim, além do ineditismo desse ataque que está provocando, né, uma reação institucional forte contra os eventuais responsáveis por se omitirem na sua tarefa de proteger os poderes, de proteger o patrimônio público, que é de todos os brasileiros, né, tem uma questão aqui, que até foi uma bola levantada pela Larissa, né, de que o Anderson Torres, há 1 hora atrás, ele postou no Instagram dele que teve o WhatsApp dele clonado, né? Então a questão aí da clonagem de WhatsApp, o ministro não dá detalhes, mas todo mundo que está nos assistindo certamente teve ou conhece alguém que teve recentemente algum número de telefone ou outro que pega a sua foto do WhatsApp e passa a mandar mensagens aí para contatos pedindo dinheiro, enfim, esse é um golpe que está na praça, tem várias reportagens sobre isso e está no cotidiano do brasileiro, que é um super usuário do WhatsApp. Então, é uma questão, me parece, mais até em alguma medida prosaica, né? O que aconteceu com o Anderson Torres, a julgar pelo que ele escreveu aqui no seu Instagram. A coisa de 1 hora, portanto, que ele postou na sua rede social, ele não dá nenhum indicativo se já voltou ou não para o Brasil, né? Na rede social dele, o último posicionamento que está por lá é o que a gente mencionou há pouco, quando ele diz que o dia 8 de janeiro, né, o dia dessa destruição da Praça dos Três Poderes, ele diz que foi o dia mais amargo da sua vida profissional e pessoal. E diz ainda, lamentar, que tenham sido levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência dele com a barbárie que aconteceu. Mas aí, para além da conivência e da hipótese, cabe aí ao ministro